Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Ontem, 10 de agosto, nós tivemos uma atividade de matemática e a atividade era 100 com 4 cartas. A partir daí, tinha as regras na página 40 e pedindo para vocês responderem algumas coisas sobre a página 41, número 1 a 3. Vamos lá, então. A atividade, essas daqui são as regras. O tabuleiro da página 219, esse é o tabuleiro que estava no livro de vocês, e 32 cartas confeccionadas por vocês. Minha sugestão foi lá no grupo, no lugar de confeccionar, que vocês escrevessem, tivesse à disposição quais eram os números que vocês tinham. Por exemplo, 6 cartas com o número 10, vai lá e escreve 10, 10, 10, 10, 10, 6 vezes. E assim com as demais cartas. E 6 com o número 20, 4 com o número 30, com o número 44, com o número 50, 4 também, e 2 com o número 60 e 2 com o número 70 e a tal coringa. As regras do jogo: embaralhar as cartas e distribuir 3 para cada jogador. Então, aí seria você compreender quais são as regras do jogo para depois responder as perguntinhas. Vamos entender então como que o jogo funciona. As demais cartas vai ficar virada para baixo, um monte para compras. Cada jogador deixa suas cartas viradas para cima, para que os demais as vejam. Os jogadores decidem quem começará. Cada um, na sua vez, coloca uma carta em uma casa do tabuleiro com o objetivo de obter exatamente 100 ao adicionar os números de cartas em uma fileira horizontal, vertical ou diagonal. Depois retira uma carta do monte e substitui a carta usada, ficando sempre com 3 cartas. Quando o jogador consegue obter 100 com as 4 cartas, deverá recolhê-las e guardá-las ao seu lado. Caso o jogador obtenha ao mesmo tempo 100 em mais de uma fileira, só poderá retirar 4 cartas de uma dessas fileiras. O coringa pode ser usado no lugar de qualquer carta. O jogo termina se não houver mais cartas no monte e um dos jogadores ficar com 2 cartas. Se as 16 casas do tabuleiro estiverem ocupadas, o jogador seguinte poderá tentar obter 100 trocando uma das cartas do tabuleiro por uma de suas cartas. Se ninguém conseguir o jogo, terminará e vence quem tiver guardado mais cartas. Ok, vamos lá então, gente. Esse daqui é o tabuleiro. E aí, uma opção... Olha, vem uma pessoa aqui, vou mudar essa cor. Colocou 60, por exemplo. Depois, vem outro e coloca 20. Já deu quanto? 60, 70, 80. E aí, depois vai vir colocar 10, por exemplo. E olha, 60, 70, 80, 90, falta mais um aqui para completar o 100. Então, vamos lá. Isso precisa sempre ser calculado, ser pensado nas possibilidades. Aí vem outra possibilidade. Alguém vai... Já tem um 10 ali. Aí alguém vai e coloca um 30. Já deu 40. E aí alguém vem e coloca um 10. Se colocar um 60, vamos pensar nisso, 60. 70, 80, 90. Precisa de mais um 10. Completou 100. Então, vai ser isso que vai ficar acontecendo, certo? Então, essas daqui são as possibilidades. E sempre tem que dar 100. Aí, vamos responder as perguntinhas depois que a gente compreendeu como que é o jogo. Porque não há cartas com o número 80 no jogo. Gente, vamos supor que tivesse uma carta 80. A carta 80, ela é somente uma carta. Teria como ter, além dessa carta 80, ter mais 80, 90, 100. Falta só 20 para chegar no 100.
E as cartas que a gente tem menor é de 10. Então, quer dizer que eu precisaria de pelo menos mais 3 cartas de 10 para colocar. E aí, passaria de 110. Então, não tem como. A menor carta do jogo é a número 10. E caso existisse alguma carta de 80, não seria possível obter 100 com a adição dos números de 3 outras cartas desse jogo, certo? Questão número 2. Veja as cartas que estão no tabuleiro abaixo e responda a pergunta de Júlia. Quais são as cartas? A gente tem um 30 e tem um 10. Na fileira em que estão as cartas de número 30 e 10, com quais cartas é possível completar 100 sem usar o Coringa? Então, 30 mais 10 dá quanto? 40. Então, falta 60 para inteirar 100. Se falta 60, quais são as cartas? Poderia colocar 60, pode pôr um 10 e um 50, pode colocar um 20 e um 40, pode colocar duas cartas de 30. Então, essas daqui são as possibilidades, tá bom? Questão número 3. Observe a seguinte situação do jogo. Aqui nós temos um jogo. A Laís pode completar 100 nessa jogada? Explique sua resposta. Vamos olhar a Laís. A Laís tem 20, 30 e 50. Está perguntando se ela pode completar 100 em alguma dessas possibilidades aqui. O que acontece? Ela pode, se ela colocar, porque também vale na diagonal, né? Então, olha aqui na diagonal. Aqui tem 10 e aqui tem 20. Olhando na diagonal assim. 10 mais 20 dá 30. Então, 30 para completar 100, falta 70. Então, ela pode vir, pode colocar 20, depois pode colocar até ir completando 100. Olha, 20 mais 20 dá 40, 60. 60 mais 10, 70. Então, falta 30 aqui, ó. Se ela pegar e colocar esse 30 aqui nessa diagonal aqui, vai ter 100, certo? E nessa outra diagonal aqui, temos 10 e temos 20. 10 mais 20, 30. 30 para completar 100, falta 70. Então, ela pode colocar um 50 e depois colocar um 20, ok? Letra B. Se fosse a vez do Otávio, que carta ele deveria ter para completar 100 nessa jogada? Nessa jogada aqui, vamos lá. Quais são as opções? Aqui tem 40 mais 30, 70, 80, 90. Então, aqui ele precisaria ter um 10, olha só. Nessa daqui, 40 mais 10, não dá, porque ainda falta duas cartas. Se fosse a vez dele agora, o que ele precisaria? O Otávio precisaria ter um 10 para fechar aqui, ó. E ele não tem, ele só tem 40, 20 e 10. Então, assim, tem várias possibilidades para vocês responderem, essa é uma delas. E aí, qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Se compreenderam bem o joguinho, podem brincar um pouquinho, testar as possibilidades aí. Qualquer coisa, eu tô aqui. Um abraço.